página do Duplo Expresso também hoje promete bastante, com muitos artigos interessantes. Temos aí um artigo da Maria Eduarda Freire, muito bom, sobre esse vídeo que foi produzido ontem pelo Rômulus, aqui no Duplo Expresso, que já está incomodando, né, os laranjas podres do PT, sobretudo o laranja podre Mor Cardoso, né, em relação à prisão de Lula. Nada melhor do que uma monja salvar aqueles que estão sendo injustiçados, né? A gente falou sobre a armação que fizeram contra Lula. Aí vem uma monja, aos 44 do segundo tempo, e fala, assim como Tacla Duran fez naquela comissão, que foi armada para ser um circo, acabou apenas atestando a autenticidade do nosso documento. Então, para quem tem fé, né, eu não vou falar isso por uma questão religiosa, mas por uma questão de conhecimento, que já li bastante, também escritos religiosos, o Salmo 94 é interessante em relação a isso. Né? A quem a vingança pertence. Então, o nosso lema aqui não é se vingar de ninguém. Nosso lema aqui é deixar que a verdade prevaleça, porque aquelas pessoas que estão nos caminhos da mentira, etc., elas vão morder as próprias línguas, que é o que está acontecendo. Eu estou vendo aí gente batendo bumbo para a greve de fome, terceirizando o estômago dos outros. Eu estou vendo Lula preso e uma monja dizer que Lula queria sair, acreditou que sairia 7 dias depois, como a gente vacinou aqui, momentos antes da entrega, que a gente recebeu informações de pessoas que estavam lá dentro. Não tem brincadeira, não. Pessoas que estavam lá dentro. Denunciamos. Aí ficam aqueles puxa-sacos que ficam ganhando dinheiro. Você sabia que tem vários blogueiros que foram nomeados assessor de imprensa de Paulo Pimenta? Vários. Toda a assessoria dele foi demitido, o PT foi demitido quando ele assumiu a presidência. Liderança na Câmara. Liderança na Câmara, perdão. Na Câmara, exatamente. Ele só nomeou jornalista. É uma coisa linda. Aí vocês entendem essa força, né, na internet que ele tem. E a gente, ó, todo dia aqui, se incomodando, mosca na sopa. Todo dia. Eles vão cansar porque eles vão perder o emprego. E sem fôlego eles não vão suportar. Não vão ter essa capacidade de resistência que eu tenho, forjado numa guerra, Rômulus, forjado na adversidade ideológica, dentro da família, fora da família, etc. Camila, idem, operação, dedicação. E eles, movidos pelo dinheiro, vão perder o gás. Daqui a 15 dias eles começam a perder o gás. Certo? E aí é a hora da onça beber água. E essas retrospectivas que o Duplo Expresso tem feito, Romulus, são muito importantes nesse momento, para a gente não deixar que a canalha bote a cara do lado de fora de novo. Essa canalha é um grupo de canalhas, para você saber. Certo? Para esses traidores descarados ficarem nos lugares deles. Certo? Sabe por que Fraquinho está querendo pegar Lula no TSE? Porque o Duplo Expresso falou que a defesa de Lula fez cagada quando inseriu essa coisa eleitoral naquele pedido que não tinha nada a ver. Aí o resultado. Esses caras são agitadores. Agitadores é um cacete. Camila fica chateada quando eu uso essa expressão. Nada fálico, viu, Camila? Bahia, cacete, pode ser bom até. Tá? Então, é importante mesmo, Romulo, que você tenha resgatado essas imagens, resgatado esse tema, porque Lula foi enganado junto com o povo. O povo queria ir para a região do ABC, tinha caravanas sendo montadas para entupir aquela zorra e dizer: venham aqui matar a gente, e Lula vocês não levam. Mas isso era grande demais para essa esquerda de gabinete com ar-condicionado. Essa esquerda deslocada do povo,
que acha o povo fedorento, igual aquele pessoal do PSDB que chama massa cheirosa. A massa do PSDB é uma massa cheirosa. Então, Lula colheu os frutos de ter alimentado serpentes. A serpente é perigoso, Lula está vendo. Vamos denunciar que a justiça já decidiu, com a ajuda de Zé Cardoso, com a ajuda de Dilma Rousseff, com a ajuda de todo mundo, descarado que hoje quer tirar foto, ou então dizer, vamos lutar por Lula. Lutar por Lula como? E lutar por Lula? Deixa de ser cínico, deixa de ser cínica. Aprovaram leis para pegar Lula na esquina, e pegaram. Pegaram, Rômulo, pegaram Lula na esquina. Agora tem esse plano mirabolante, escolher um cara que seja tão leal que assuma e desassuma. o Rômulo, querendo resgatar a história da Argentina, anos 70, para trazer para o Brasil 2018, vão procurar o que fazer. Isso é ideia de Emi Sader. Isso é ideia de Emi Sader, que veio com esse papo aí de resgatar a história da Argentina. Emi Sader, em 2017, foi para Amsterdã, atendendo a um convite meu, certo? E foi com aquele papo furado de volta a Dilma também. Ao invés de falar de defesa de Lula e defesa da Petrobras. É isso que está virando a esquerda. Certo? O pessoal do PCO também, a mesma coisa. Hoje, Rui Costa Pimenta defende mais Lula do que o próprio Lula. Mas em 2017, estava lá com Edvan, uma galera, tumultuou um evento que era para ser Petrobras e Lula. Aí foram para lá com volta a Dilma. Volta a Dilma para onde e para quê? Se Dilma agora é candidata ao Senado, dizendo não ao referendo revogatório e dizendo vou legitimar essa bagunça. Aí não foi golpe não, porque eu vou legitimar agora, eu vou ser candidata. Aí é só divulgação. Dilma disparada nas pesquisas, não sei o quê e tal e tal. Beleza. É a honesta. Mulher honesta está aí. Agora, com Lula preso, que assinou essas leis todas, Zé Cardoso, e Lula está preso. E você tocou, eu vou citar só um passant, que eu vou passar a palavra para você, Romulo. Esse caso de Pernambuco, isso é apenas uma pequena amostra, uma amostra grátis do que vai ser o PT sem a liderança de Lula. Ponto. Não me meto nesse balaio de gato, porque decisão de partido é decisão de partido. Agora, partido que não ouve o eleitor que quer brigar por Lula, o partido não quer. O eleitor que quer votar em fulano, o partido não quer. Aí, meu irmão, PDT sem Brizola. Lembre do que eu já escrevi aqui. Já venho falando há tempos. Pronto. É isso aí, Rômulo. Então você falou tanta coisa importante, acho que você resumiu aí o que está acontecendo e você vê que tudo está relacionado. Você foi numa narrativa linear e você reuniu todo o noticiário dos últimos dias. Só sobre a questão da presidente Dilma Rousseff, honesta, nós acreditamos que ela seja honesta, isso não faz ela escapar, a gente sabe disso no Brasil, do lawfare. No entanto, o que vai fazer ela escapar do lawfare é conseguir o foro prerrogativa de função, tornando-se senadora. Que é evidente que ela vai ganhar essa eleição. É fácil. Se colocasse a minha cachorra para disputar em Minas Gerais, ela ia ser eleita. Se colocasse o gato da Camila Govedice, ele ia ser eleito em Minas Gerais. É evidente isso. Então, ela vai conseguir escapar. Ela já está sofrendo lawfare, no caso, por ter feito parte do Conselho de Administração da Petrobras. Tem uma ação do Ministério Público Federal do Rio de Janeiro. Ela vai escapar com isso. O preço... para uma pessoa que é responsável politicamente, nunca poderia ser assumido, que é implodir o lastro jurídico-político do referendo revogatório, que é o reconhecimento pela titular de que a sua destituição foi ilegal. Ela está tacitamente reconhecendo que foi legal, que ela não é mais presidente de direito do Brasil, pelo menos desde março desse ano, porque não se desincompatibilizou. Mas ela vai ficar bem, Wellington. Lula está preso, mas ela vai lá pro STF, o STF lá onde tem alguns amigos, o pessoal que faz o bom policial, o mau policial com Lula, vai ver que com ela o pessoal a maioria de bons policiais conseguem manter ali, demora, a ação, etc. Então, realmente, todo mundo, o Wellington, entre mortos e feridos, salvaram-se todos, menos o Lula. Menos o Lula. Então, aí, a primeira parte é essa. Você falou coisas fundamentais sobre essa questão do PSB, do acordo com o PSB. Nós, aqui em circunstâncias normais,
Sempre falamos que é necessária aliança, é necessário ampliar o arco de forças políticas reunidas, porque o Brasil é uma sociedade que não é majoritariamente de esquerda, até pela deseducação política do povo. Só que essa eleição, entre aspas, é tudo menos normal. Ela é tudo menos normal, Wellington. A gente apanha aqui às vezes para falar, olha, tem que, como o Lula falou, tem que chamar o PMDB para conversar de novo, sem o PMDB não governa. Mas essa eleição não é uma eleição normal. O PT, parte do PT, está querendo tratar como eleição normal. E é nesse campo. Mais do que nunca, Wellington, como é uma eleição que será fraudada, e já é fraudada por tirar o favorito das pesquisas e da vontade do povo, mais do que nunca o PT tinha que marcar posição, não se divorciar do seu eleitor de base. Se tinha um momento histórico-político para marcar posição, é 2018. Isso aí, como você falou, é uma amostra do que vai ser o PT sem Lula. A ameaça de desintegração do partido é enorme. E olha só, mesmo que fosse uma eleição normal, esse acordo que foi feito ontem foi ruim. O preço que foi oferecido para sacrificar a candidatura da Marília Reis, que é super popular e as bases estão totalmente fechadas com ela, foi muito pouco, foi ridículo. O que eles ofereceram? Estão enganando no discurso, estão falando, nós privilegiamos a aliança pelo Lula, então fizemos uma aliança com o PSB. Mentira! Eles não fizeram aliança com o PSB, eles apenas conseguiram vetar que o PSB fizesse uma aliança com o PDT do Ciro Gomes. Por aí ele tem menos tempo de televisão, alguns segundos. Isso não dá vantagem nenhuma para o Lula. O Lula, por acaso, para ter votação, precisa de segundinhos que não dá para o Ciro Gomes? Ciro Gomes era ameaça para o Lula? Não era. O que isso comprova, Wellington? Que essa história deles que estão dizendo aí, a transferência de voto é certa, o plano B já está no segundo turno, nem eles acreditam. Porque eles têm medo que se der 30 segundos para o Ciro Gomes vai passar na frente. Então, eles próprios não acreditam nessa história de transferência de voto e estão tentando minar todos os outros rivais no campo da esquerda para o plano B poder se segurar até o segundo turno. Isso aí é uma prova cabal de que essa história, soltaram pesquisa qualitativa aí ontem dizendo o povo quer, a base do PT quer que seja que o plano B entre e indulte o Lula. Isso é outra coisa que eu vou falar, é um embuste. Essa história que você falou aí de Peron Câmpora, nós já tratamos aqui no Duplo Expresso. Eu vi o vídeo ontem do Paulo Henrique Amorim, mandei até uma mensagem para ele no Twitter avisando isso, eu acredito que ele não saiba dessa situação, mas é mentira. É mentira. Wellington, indulto não apaga a ficha criminal da pessoa. Então, o Lula, mesmo indultado, ele sai da cadeia, mas continua inelegível. Não existe a história de renunciar e convocar novas eleições. Tem vice, tem que combinar com todo mundo. Tem que combinar, tem toda a cadeia ali de sucessão. Então, mesmo que ele convocasse, mesmo que ele convencesse todo mundo a renunciar e convocar lá a eleição acho que é 30, 60 dias, uma coisa assim, o Lula seria inelegível. O Lula continuaria inelegível, Wellington. Fala. 90 dias. Não, 90 dias, só para... Sim. O Lula continuaria inelegível. Então, é mentira essa história. Estão vendendo isso há muito tempo, desde o início do ano. Pessoas, inclusive, do círculo do Lula, o pessoal do Plano B, que ficou ali em volta dele falando isso, está desde o início do ano falando essa história. Não, Peron Câmpora, bota porque ele vai governar e quem manda é o Lula. É mentira. Vai ficar 4 anos. É mentira. Isso é mentira. Nós colocamos aqui um artigo, eu vou cortar a imagem aqui para mostrar. Deixa eu ver. Peraí, cortar, pronto. O pessoal tá vendo. Esse artigo aqui que nós publicamos, Peron 73, novo golpe do Plano B, para furar o olho de Lula. Aí tá aqui, a gente publicou no dia 27 de junho de 2018. E tá lá, ou seja, mais de um mês, aí ontem voltou essa história. Aí eu vi o vídeo do Paulo Henrique Amorim, mandei pra ele o link, falei, acredito que você não tenha visto. Aí eu vi, já veio uma pessoa lá, um seguidor nosso, tá aqui eu tô mostrando no Twitter, falando, não, o Lula será candidato. Resumindo ali no tweet dele, o que o Paulo Henrique Amorim falou no vídeo. Eu falei, não é verdade, isso é um embuste. E aí mandei um print da mensagem que eu botei, resumindo, o Paulo Henrique Amorim. Falei o seguinte, Paulo Henrique Amorim, indulto presidencial não torna Lula elegível. Vi o seu vídeo. O pessoal do PT está jogando com esse confusionismo. Só a anistia votada pelo Congresso tornaria o Lula elegível. E partindo da suposição de que o STF não declararia tal anistia
inconstitucional, entre aspas. Acabou de fazer isso com o indulto natalino de Temer. O Barroso, que é meu ex-professor, disse que pelo princípio da moralidade da administração, que está lá no artigo 37 da Constituição, na administração pública, não se aplicava, aquele indulto não poderia ser aplicado a crimes de corrupção. Ele inventou isso. Então, essa história de Peron Câmara 2.0 é um embuste do pessoal do Plano B no PT. Eles estão repetindo isso desde o início do ano, inclusive nomes próximos a Lula. Eu falei, como você, Paulo Henrique Amorim, deve saber. Aí tratei disso em detalhes no artigo do mês passado. Botei aqui o link, é esse aqui que está lá no duploexpresso.com para quem quiser entender, tratado em detalhes essa questão. É a mentira, com isso que eles querem vir, com essa história. E, Wellington, outra questão aí que você estava falando, continuando só na questão da Marília Reis, nós, em geral, somos a favor de alianças. Eu mesmo testemunhei um caso traumático para a história do PT, que foi a intervenção do Diretório Nacional, até hoje se fala disso no partido, Wellington, a intervenção do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores em 1998 para impedir a candidatura que tinha ganhado lá na convenção, que era do Vladimir Palmeira, um líder estudantil lá da época da UNE, da ditadura, que tinha grande representatividade nas bases. O PT Nacional tinha fechado um acordo, aí sim era aliança. Tinha fechado um acordo nacional com o PDT do Leonel Brizola, para o Leonel Brizola ser naquela eleição de 98 candidato a vice na chapa do Lula, e aí o que o PDT exigiu foi que a candidatura do PT fosse retirada para apoiar a candidatura a governador do Antony Garotinho. Foi formado um amplo leque de alianças das esquerdas que ganhou tudo no estado do Rio em 98. Foi a primeira vez que eu votei, então lembro muito dessa eleição. A gente elegeu o Garotinho governador, elegemos Saturnino Braga senador e fechamos o apoio de todos esses partidos ao presidente Lula. Foi o meu primeiro voto para presidente. Então, naquele momento, foi o Zé Dirceu fez isso. Naquele momento, você veja, se justificava, era uma aliança de verdade, o apoio vinha para o Lula e não tirar segundos de televisão de outro, e mesmo assim, deixou um trauma enorme no partido. Talvez, eu acredito, tivesse tomado a mesma decisão que tomou o Zé Dirceu naquele momento, à frente da direção do partido. Mas a gente tem que ver o trauma. E naquele momento, em 98, era uma eleição normal. Não era uma eleição de marcar posição. Então, essa história de mentir falando que fez aliança, não fez aliança. Só impediu que o PSB desse uns segundinhos lá para Ciro Gomes. Por quê? Porque eles têm medo do plano B não conseguir pegar os votos do Lula. Então, o Lula precisa tirar 10 segundos do Ciro Gomes para ter voto? Não, quem precisa disso é o plano B, que é ruim de voto, ruim de política. É mentira, a história que eles botaram de pesquisa qualitativa, fabricada. Pesquisa fabricada. Repetindo tudo que eles já vinham falando como mantra desde o início do ano. Daqui a pouco, Camila, dá um tempinho aí só para fechar, antes de chamar o professor Lejane, que eu vou botar rapidamente aquele vídeo que a gente botou aqui ontem, fez que está repercutindo muito, para a gente ver, como você dizia, Wellington, a gente avisou. A gente avisou, viemos falando aí, todo mundo tá falando, tinha gente que atacava a gente depois, mas o tempo é o senhor da razão e também da verdade. No Duplo Expresso, a verdade chegou primeiro e ela prevaleceu. A gente falou em tempo real, Wellington. A gente começou na quinta-feira à noite, a gente fez diversas lives especiais, a prisão foi decretada na quinta, a gente ficou falando na sexta o que estava rolando lá dentro de traição, de mentira do Cardoso, no sábado falamos, no domingo depois que estava consumado falamos diversas, e aí o pessoal falando, não teve nada disso, tinha 30 advogados lá da ABJD, Associação Brasileira de Juristas pela Democracia. Como que nenhum desses 30, e nem os advogados técnicos do Lula, o Zanin, o Vadi Damus, que foi presidente da OAB, falaram que o que o Cardoso estava dizendo era mentira? Até onde, Wellington Calazans, vai o Consupremo com tudo do Jucá? Essa é a dúvida que resta ser esclarecida. Até onde vai o Consupremo com tudo? Então eu queria colocar o vídeo para vocês verem. Uma lá já veio uma PT Minion e falou, mas você não apresentou provas. Mais do que o depoimento da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, mais do que o depoimento do líder do MST, João Pedro Stedley, mais do que o depoimento de uma monja budista, mais do que o depoimento do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Então, não tem como discutir com essas pessoas, isso aí é extremamente minoritário. Mas quem vê o vídeo que a gente vai colocar agora, não tem dúvida. Então, eu vou colocar aqui para o pessoal entender. Peraí. Pronto. Vamos lá. Duplo Expresso. Ele falou assim, eu pensei que ia ficar aqui.
Nós também queremos uma seja o tempo que nós estamos juntos. Vocês. E vocês podem decidir, sabendo das consequências que nós temos. A coisa mais dolorida que nós estamos passando nesse momento é essa fase da prisão. Mas quando o Lula tomou a decisão, ele tomou a decisão baseada em uma situação. A resistência nós podemos fazer. Só que a leitura da resistência que nós fazemos aqui não é a nossa resistência, é a resistência dele. O Ministério Público pediu ontem a prisão preventiva do Lula porque ele estava dentro do sindicato e não se apresentou até às 17 horas. Nós dissemos que aquilo não era certo para o juiz Sérgio Moro, que ele não podia dar a preventiva. E eu vou explicar a diferença da preventiva e da prisão atual. Por que que ele não podia dar a preventiva? Porque o Lula não estava em lugar incerto e não sabido. Ele estava no sindicato, em lugar público e conhecido mundialmente, inclusive. E nós conseguimos segurar. Mas o juiz Sérgio Moro mandou avisar. E se não tivesse processo para que ele cumprisse a pena, ele ia decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva ele ia decretar pelos 2 outros processos do presidente que estão tramitando agora na vara que ele dirige. O que significa a prisão preventiva? Que nós não podemos ter o habeas corpus do presidente Lula. Juridicamente, nós praticamente ficamos impedidos de tentar. O que nós, não é isso, o que nós temos é uma chance de tentar o habeas corpus desta prisão por esse primeiro processo. Foi pensando nisso. Ao julgamento, a essa situação, se vocês acham que ele devia ser legal ou não. E por isso que determinaram a prisão. E o nosso objetivo é preservá-lo para a vitória final da campanha. Então, nesse momento, do ponto de vista de estratégia judicial, como nós temos vários habeas corpus a serem julgados na semana que vem, para nós preservar o Lula do ponto de vista da sua integridade e da possibilidade de disputar, é melhor que ele se entregue agora e saia numa semana do que correr o risco, que já era uma ameaça que a Globo vinha propondo e o Moro estava com a caneta na mão, e decretar a prisão preventiva. A prisão preventiva, para os nossos militantes entenderem, é uma prisão que o juiz decreta e por 80 dias não há condições de habeas corpus. Então nós corríamos o risco de o Moro decretar uma prisão preventiva e eles inutilizarem o Lula por 80 dias. Com o embargo do Estado. Então, gente, ó, tranquilidade, passado. Vem do Beto para Beto chega. Acho que deve acontecer. Alucina. Sabe?
Então, só para dizer, bom, olha, estou muito bem, companheiros e companheiras, sabe? Breve, a construção pode demorar um pouco. Portanto, bom encontro para vocês, bom final de semana, se Deus quiser, quem sabe. Ele fala assim, eu pensei que ia ficar aqui. Meu microfone estava fechado lá para quem estava ouvindo. O vídeo continua, e aí eu peço que a pessoa vá lá, duploexpresso.com e consulte, tem uma análise nossa, mas a parte principal com os depoimentos que falam por si é essa daí. Você vê aí os testemunhos de pessoas que sobre quem não pesa nenhuma suspeita falando sobre isso. E aí eu acho engraçado ter gente ainda que consegue ir lá, são bem minoritários, mas são de comentários, querer tumultuar esse pessoal aí que você falou da boquinha, mas assim... Não tem, né? Contra esses depoimentos da presidente do PT, do líder do MST, de uma monja budista, do próprio Lula, ficou comprovado realmente que a verdade chegou primeiro aqui no Duplo Expresso e a gente sustentou, levamos porrada e sustentamos. E aí você vê, se você for lá no post do duploexpresso.com, onde nós colocamos esse vídeo ontem à noite, eu recebi aqui de um jurista que me mandou o seguinte: não acredito que a Glaze caiu nessa. Tá lá o print. Eu faço dezenas de pareceres em habeas corpus em preventivas por mês. E mais, acredito que o que mais há, e é verdade isso, é habeas corpus em casos de prisão preventiva. Caíram como patinhos. Coitado do Stedley. Aí ele falou o seguinte, ó, pede para o Luiz Moreira ou para a Maria Eduarda escrever a respeito. Aí na hora, né, pedido feito, pedido atendido. Falei com a Duda, aí a Duda já escreveu um texto que vai sair no duploexpresso.com falando sobre isso. Olha o que ela diz aqui, é curtinho ele, ó. Sobre o excelente vídeo do Romulus para o Duplo Expresso. Alguns pontos para esclarecimento sobre a errônea declaração da presidente do PT, Gleisi Hoffmann, e João Pedro Stedley em São Bernardo do Campo, no Sindicato dos Metalúrgicos, em 7 de abril de 2018. É importante que se saiba, eles também foram induzidos a erro. Esses dois foram induzidos a erro, assim como o presidente Lula. Estão previstas no ordenamento processual penal brasileiro as chamadas prisões provisórias, a saber, a prisão em flagrante e as prisões cautelares, que por sua vez se dividem em prisão preventiva e prisão temporária. A prisão preventiva pode ser decretada de ofício pelo juiz no curso da ação penal criminal antes da sentença penal condenatória com trânsito em julgado, uma vez que sejam preenchidos os requisitos legais que possibilitem a sua aplicabilidade. Artigo 311 do Código de Processo Penal, combinado com o artigo 282, parágrafo 2º. A prisão preventiva significa, como qualquer outra medida cautelar, uma medida de exceção diante do nosso direito fundamental à presunção de inocência e do devido processo legal. E somente deve ser decretada em casos excepcionais, e mesmo assim, quando não há outra medida de caráter menos gravoso para substituí-la. E o mais importante, em todas as hipóteses de prisão provisória, o habeas corpus pode ser impetrado, e por qualquer pessoa. O habeas corpus é uma garantia constitucional para a tutela da nossa liberdade individual contra o arbítrio e a violência do Estado. Aí ela abre aspas aqui, ó, para o artigo 5º, inciso 62 da Constituição. Conceder-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção por ilegalidade ou abuso do poder. E aí, para fechar, antes de a gente chamar o professor Lejane Mirran, eu queria mostrar o seguinte, que você vê, a gente aqui leva porrada, já botei lá para o pessoal ver em casa a tela. Ontem, o Fernando Brito, do Tijolaço, publicou um artigo sobre essa questão do Fachin, que você tratou aí de antecipação. Você vê, precisou o Duplo Expresso falar antes, ó, a gente teve que falar lá no dia 16 de julho, tá? Há 15 dias a gente botou, Sepúlveda pertence, sai da defesa de Lula. Pergunta, que defesa? Até ali, Wellington, estava todo mundo concertado na blogosfera para defender e falar o seguinte, defender e falar, não, essa história do Fachin dizer que vai analisar a elegibilidade é um golpe dele porque isso a defesa não pediu. Estava na defesa sim, e só quem falou era a gente. Aí a gente foi lá e botou, ó, aqui, ó, pessoal, a gente dá nome aos bois e fala. Então a gente foi, ó, não vou aqui discutir divergências no varejo
caso Ente Sepúlveda e Cristiano Zanin, como, por exemplo, se conviria ou não a progressão para a prisão domiciliar, ou barbeiragens, como a solicitação ao ministro Fachin do STF em recurso recente que analisasse a elegibilidade de Lula, o que por óbvio convém adiar o máximo possível. Aí ontem veio o Fernando Brito e falou, na minha opinião, quer ver, ó, no meu ver, foi um escorregão, tá aqui, eu tô marcando pro pessoal ver. Ao meu ver, foi um escorregão. Mas sempre quem tem que levar a porrada na cara é a gente. Sempre a gente tem que chegar, abrir o caminho, para depois o pessoal começar a falar o óbvio. E nesse caso específico, Wellington, eu já cortei aqui pra gente falar com o Lejane Mihan, você sabe disso, esse artigo que a gente publicou teve um enorme impacto, e o pessoal da defesa, que tinha sumido desde fevereiro, desde que a gente conseguiu o documento, desde que a gente falou para vir na Suíça, sumiram os caras, sumiram. Tinham pedido pra gente arrumar o advogado, quando a gente arrumou, os caras sumiram. Estavam desde fevereiro sem falar com a gente, aí como esse artigo repercutiu, o pessoal foi lá cobrar deles, aí reapareceram, quiseram rebater o argumento técnico que eu coloquei ali, dizendo, não, ia precluir. Aí eu falei, não, consultei 3 processualistas, eu sou advogado, mas não sou processualista. Consultei 3 processualistas, os 3 falaram, não, isso aí não faz o menor sentido. Aí falaram, não, então tudo bem, mas não individualiza a crítica, coloca como se a culpa fosse coletiva da defesa, o que a gente fez. Então é isso, Wellington. A gente vai dar cara para bater, vamos falar porque estamos comprometidos com o Brasil e não somos assessoria de comunicação de ninguém, muito menos partido político, e vamos falar a verdade, porque entendemos que a luta desse ano é inadiável, Wellington, pelo Brasil, e depois de 10 anos não tem referendo revogatório. Ou a gente ganha esse ano, ou realmente desiste.